Queridos amigos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A comunidade de Mojimirim fica muito feliz com a participação de todos, de várias comunidades, de várias partes do mundo. Agradecer também ao nosso querido amigo Keivan Nicobin, que aceitou tão prontamente o convite para estar falando de Abdu'l-Bahá, essa figura tão única, né, na história da humanidade, e estar podendo essa noite transmitir um pouco desse novo marco na história do desenvolvimento humano. Então a estrutura hoje da palestra do querido Keivan, ele vai ter 45 minutos de exposição e depois disso nós vamos ter alguns minutos para perguntas. Então aqueles amigos que quiserem podem colocar no chat as suas perguntas e que a gente vai estar organizando aqui para nesse momento das perguntas a gente começar a colocar algumas para o nosso querido amigo Keivan poder explanar um pouco mais. Tá ok? Então agora eu passo a palavra para o Keivan. Muito obrigado, Keivan. É com você. Então, parabéns. Eu já tinha desligado o áudio, mas a gente sempre dá risada disso. A Sandra está morrendo de rir. A gente passou hoje o dia inteiro em reunião, manhã de novo. Ontem não para, né? Parece que a pandemia aumentou mais o trabalho dos barrais e a gente, pelo menos, está tentando, né? Está tentando, graças a Deus. Não é da forma que a gente imaginava tanto, né? Mas estamos na tentativa de achar um caminho para aumentar mais pessoas entendendo a revelação de Bahá'u'lláh e pondo ela em prática. Eu acho que esse é o ponto que a Abdu'l-Bahá nos traz de uma forma ímpar. É um ícone, ele é um ícone. Não tem como a gente desvincular ele desse perfil dele. Teve um grande pensador, quando ele passa pela Europa, uns amigos nossos que estão lá no continente europeu, e ele fala, né, ele é um grande místico com os pés no chão. Isso é para poucos, é para poucos, é para poucos. Gente, 100 anos que ele se foi, 100 anos que ele aumentou a capacidade dele de nos estar iluminando e nos auxiliando mais. Eu estava citando com vocês, brincando, conversando com vocês sobre o lançamento da resposta a algumas perguntas. Ele faz essa promessa para Laura. Laura é a Clifford, que Barney, que é aqui, que faz as perguntas. Era uma jovem, né, uma moleca. Ela senta com ele, uma guria. Ela senta com ele na sala de jantar, à mesa, e faz várias perguntas. Ele tem várias epístolas, ele deixa aí uma delas, que até eu citei, ele promete que se ela fizer uma oração todo dia ao alvorecer, ele ia estar com ela. Então, essa confirmação de que ele está presente. O mundo do além e esse mundo são interligados de uma forma que a gente só vai ter noção na hora que a gente for para lá. Né, Goli? Então, aí a Goli estava brincando de como seria essa estrutura, a gente só vai ter essa conversa depois, a gente também vai. E é esse o processo, de como que Bahá'u'lláh que veio e o filho dele, que continuou o trabalho do pai, só que o pai trouxe a visão e o filho, pois, começou a pôr isso em prática e criou mecanismos e nos ensinou como que traz aquela revelação que Bahá'u'lláh traz dentro de uma prisão, de um poço, de um esgoto da cidade, da capital, lá do Irã, há 100 e poucos anos atrás. Ele tem aquela visão maravilhosa e depois, ao longo dos anos, ele vai revelando inúmeras
profecias, ensinamentos, leis, para que nós possamos ter prosperidade nessa bola azul, e universo. Ele fala de um manifestante universal. A gente não consegue nem entender o que é isso, né? Fala que a manifestação de Bahá'u'lláh é de 500 milhão de anos. É colossal, a gente não consegue nem entender o que é isso, se é uma metáfora que está falando, realmente é um número factível, ou é somente não é literário, né? Como que funciona isso? E o filho dele vem trazendo muita coisa para a luz, explicando muito desses ensinamentos de Bahá'u'lláh. E como que a gente bota isso em prática? E não só falando, fazendo. E é isso que agora nós, nessa leitura de 100 anos, desde do passamento dele, ele vem para o nosso, aqui o continente europeu, para o continente americano, ele pisa no nosso continente, já idoso, com uma saúde debilitada, mas ele vem para cá 2 vezes. Ele sai quando ele promete que ele ia viajar para a Índia, ele ia para o Japão, ele tinha uma programação enorme de ir para outros continentes, não foi possível. E ele até escreve sobre isso, né? Oxalá pudesse viajar e caminhar por outras planícies, blasonando e ensinando quem foi meu pai. E aí a primeira pessoa que, quando sai isso naquele hotel, em 1919, centro daquela ilha de Manhattan, no Hotel McAlpin, lá na cobertura, esse hotel já foi demolido, mas tem fotos dele na internet. Aí sai, quando são desvelados esses planos para a humanidade, para pôr em prática o desenvolvimento dessa visão do pai dele. Uma jornalista enlouquece com aquela informação e vem para todo o nosso continente, no qual a gente celebrou a passagem delas 2 anos atrás, 100 anos dessa passagem dela. Martha Ruth viajou pelo mundo inteiro, fez tudo. Ela foi, a Abdu'l-Bahá fala que ela foi levantada pelo pai dele, pelo próprio Bahá'u'lláh. Ela caminha pelo mundo inteiro, ensinando quem foi, os ensinamentos dele, como que traz isso. E são pessoas que nem Martha Ruth, que a gente o tempo todo está em contato, estamos trazendo para poder entender a figura de Bahá'u'lláh e pôr os ensinamentos dele num processo de desenvolvimento, então, de comunidades prósperas na humanidade. Quando a gente fala de prosperidade, não é prosperidade angelical que a gente vai vivendo, então um bando de anjinho tocando arpinha, né? Não, isso é um processo que ainda não é essa visão dos grandes pintores do século XVII, XVIII, aquela visão de anjinhos, né? De bota. O processo é material. É impossível alguém ter processo de desenvolvimento pisando em esgoto. Sem sapato, sem nenhuma. E passando fome. Isso não é prosperidade. E Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá reafirma isso, e ele, em todas as palestras dele, ele reafirma isso. E não só reafirma, ele faz situações e implementa à volta dele condições para que as pessoas que vivam à volta dele prosperem material, emocional e espiritualmente, trazendo essa visão do pai dele.
com estruturas autossustentáveis. A gente pensa que, tá bom, então eu vou trazer, então eu e Jesma vamos sair e vamos trazer comida para umas pessoas. Tá bom, se alguém está passando fome, eu e a Jesma vamos realmente pegar o que a gente tiver na nossa despensa e a gente vai levar para alguém que está passando muita fome, a gente vai socorrer. Mas como a gente vai fazer para que isso não fique o tempo todo a gente sustentando aquela situação? E que aquela situação não se prevaleça o tempo todo. E é isso que a Abdu'l-Bahá vem trazendo. Estruturas autossustentáveis, né? Bem-estar tem que ser material e social. Não tem negociação. Abdu'l-Bahá é muito claro nessas afirmações dele. Nas palestras que a gente tem daqui, em especial aqui no Ocidente, ele exaure a gente sobre esse assunto, né? Ele fala que a população tem direito e responsabilidades. Responsabilidades, não é só direito, a gente também tem responsabilidade para definir o caminho do seu próprio progresso. Olha as colocações que ele começa a trazer para a gente. Quer dizer, eu e Jesma, pegando a Jesma, né, com mais tranquilidade, eu e Jesma exigimos que a gente tenha que ter um prato de comida na frente da gente, 3 vezes ao dia. Ok, seu direito, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso até, é o direito à alimentação, que até as Nações Unidas já escreveu isso, já referendou, em 2030 vai virar um processo já grande, é o direito à comida. Ok, e as responsabilidades do outro lado? Eu tenho responsabilidades para que isso tenha que acontecer, para o meu próprio progresso acontecer. E é aí que entra os detalhes. Eu preciso definir o que eu quero e como eu quero. Não tem mais, na revelação de Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá é muito claro nisso, não tem mais, depois o bisneto dele também. E hoje esse corpo eleito internacional, ele traz essa governança para que a gente possa entender que eu não tenho condições dentro de uma estrutura de agrupamentos humanos de impingir algo sobre esse agrupamento. Eu tenho que definir o que eu quero. Para isso eu preciso entender minha realidade e eu tenho que ter uma capacidade de me expressar. Você vê, então a gente está começando a falar de capacidades, desenvolvimento de capacidades que a gente precisa ter para que o progresso aconteça. Todo povo, aí o Abdu'l-Bahá, ele fala que todo povo ou nação, ela tem que construir uma sociedade. E aí ele bota 3 elementos para que isso aconteça. 3 princípios. Tem que ter harmonia, tem que ter justiça e tem que ter prosperidade. 3 itens. É um conteúdo, um contínuo processo de aprendizagem sobre o desenvolvimento. Ou seja, nós sempre, humanos, vamos estar em contínuo processo de aprendizagem. Em contínuo. Porque o nosso desenvolvimento e o progresso nosso sempre vai passando por outros, a gente atinge um patamar, atingimos o Everest, nós temos que agora caminhar para outro local. Porque é contínuo, o progresso é ilimitado. E aí que entra o ponto interessante. Abdu'l-Bahá bota que esse progresso ele tem que ser local, permeando todo um processo até ser global. É estupendo. Isso é tudo a visão de Bahá'u'lláh, hein? E Abdu'l-Bahá ele só traz esse processo para esse desenvolvimento social e econômico acontecer nas localidades,
nos vilarejos, nos bairros, nas suas vizinhanças, no mundo. E ele tem que ser aprimorado pela experiência. Ou seja, eu tenho que começar a fazer. Experiência se adquire, ela não vem. Não é algo que magicamente, plim, né? Eu adoraria que tivesse acontecido, que todo mundo aqui adoraria fazer isso. Muito, não é. Não é. Experiência é arregaçar a manga e vamos embora, vamos labutar. Vamos labutar. E aí, nessas experiências, a comunidade Bahá'í embarcou isso no final do século XX. O final do século XX foi um grande momento. A gente tem, é impressionante os saltos da nossa comunidade em cima do que Abdu'l-Bahá trazia e depois Shoghi Effendi implementa. Ele elabora daquele trabalho. Gente, a nossa religião, a religião Bahá'í, perdão, não sei se tem não Bahá'ís dentro da... Que aberto, no final a gente não está falando, a gente está falando de seres humanos, né? Mas é essa estupenda manifestação que a gente tem no meados do século XIX. Nós estamos falando de mais de 100 anos de contínua guia. Então você passa pelo Baha'u'lláh, Abdu'l-Bahá, Shoghi Effendi. Às vezes, esses quatro, nenhum momento da humanidade, nenhum momento da nossa história, a gente tem tanto tempo de guia divina trazendo toda essa guia, todo esse cabedal de transformação para que nós possamos atingir harmonia, justiça e prosperidade. É impressionante. Então, se, por exemplo, dados dentro do que é Abdu'l-Bahá, você vê que ele processos de projetos sociais de curta duração. Então, processos que começam e terminam. Começam e terminam. Começam e terminam. E tem começo, meio e fim. Tem o processo meio e fim. Então, você tem 1396, 1996, 2017, estou pegando o dado lá, 40 mil projetos. 40 mil projetos. Projetos sustentáveis. Olha o salto que Abdu'l-Bahá ajuda a comunidade, naquele tempo dele, a nós estruturarmos. 96, 250, a gente pula para 1.400 em 2017. Desses aí, nós temos 5 países que, desses 1.400 projetos sustentáveis, nós temos 100 projetos que estão, locais que têm muita condição de poder avançar isso mais. E aí você está com 5 países que fazem isso. Estados Unidos, Congo, Irã, Papua Nova Guiné e Índia. É incrível isso, né? A gente conseguir esse salto que a Abdu'l-Bahá começa, que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso, e depois você vê como que a gente chega agora no século XXI, com esses processos andando. E aí você tem você vê, a gente vai refinando, você tem processos que a gente chama hoje em dia, e isso demora muitos anos. Então você tem 96, nós temos 40, e aí em 2017 a gente pula para 135 projetos. Imagina agora em 21 quanto que a gente vai ter. São saltos numéricos enormes. Muito bem, são processos sem... E como que funciona isso? Então, no primeiro, você tem iniciativas individuais. São pequenos grupos ou um indivíduo chegando numa localidade, ele tem algum processo, talvez, de uma estrutura administrativa, institucional, pequenininha, seus conselhos de governança vão desenvolvendo a nível local, regional e nacional. Então, você tem são esforços simples, de curta duração, nas bases da sociedade.
que esses são aqueles números que a gente estava falando de 40 mil. Evoluiu, então, para projetos mais sustentados, com um grau modesto de administração. Gente, nada que a gente está falando aqui é aquela sofisticação Bill Gates, tá? Não. Vamos tirar um pouco alguns excessos e vamos descer um pouco para o que a gente, numa moderação, que é onde Abdu'l-Bahá conversa com a gente. Então você tem escolas, rádio comunitário, você tem jardins comunitários, processos pequenininhos como esse, gente, de uma modéstia muito grande. Pegando 5 áreas: educação, saúde, agricultura, artes e mídia e o avanço da mulher. Abdu'l-Bahá começa com esses 5 e é onde até hoje a Casa Universal ela traz esses processos para que a gente consiga. E o que a gente faz dentro desses 5 processos, esses cinco itens para o avanço dentro de uma sociedade? A gente aplica os conceitos e princípios dos escritos bahais para melhorar algum aspecto da vida social e econômica. Só isso, mais nada. Quais são os itens que a gente está falando aqui dentro? Nós estamos falando, então, o que a gente está utilizando dentro desses processos? Eliminação de todas as formas de preconceito. Harmonia da ciência e religião. Inerente nobreza do ser humano. Reconhecimento de que todo povo tem direito e responsabilidade sobre ser o protagonista do seu próprio desenvolvimento. Necessidade de uma educação universal. E a convicção de que o indivíduo é imbuído de um propósito duplo de moralidade. Qual? Quais são esses 2 propósitos? O desenvolver e expressar suas potencialidades inerentes. Todo ser humano, toda alma, que é esta questão da alma. Toda alma vem à existência com poderes e ela vai desenvolver e expressar esses atributos. E do momento que você traz isso, você tem que contribuir com a sociedade. Porque não adianta eu ser um super de um artesão, imagina um pintor, eu estou vendo aqui atrás de vocês, por exemplo, vocês estão vendo uma pintura de uma grande artista que pinta em seda, que está aí no país, em Portugal agora, está morando, e eu agora não lembro o nome da cidade dela, é a Ita. Então imagina se a Ita fizesse todo esse trabalho dela e lacrasse esse trabalho dentro de um armário. Para que serve? Para que ela fez isso? Ou destruísse ele? Melhor ainda, como que ela formaria mais itas se ela tivesse condições de ensinar outras artesãs a fazer pinturas em seda e, quiçá, melhorar a sua condição de vida? Então, é isso, é contribuir para a melhora do mundo. Eu peguei um exemplo simples, porque, como bom visual, né, estou aqui arquiteto, então eu sempre olho para o que está aqui na minha frente. Muito bem, então isso é o que Abdu'l-Bahá, na cabeça dele, do pai dele, a visão, ele implementa todos esses processos e traz. Vamos conversar um pouquinho agora como que ele fez isso. Então, eu vou trazer alguns... Gente, olha, eu estou resumindo a ópera de uma forma enorme, porque dava para ficar muita coisa. Então, eu vou entrar só em alguns pontos, dando alguns exemplos desses pontos que eu citei agora, como que Abdu'l-Bahá fazia desses processos de desenvolvimento do progresso da humanidade de forma autossustentável.
Uma das incríveis posições que Abdu'l-Bahá faz, ele lembrando que o que eu sou um cavaleiro em cima do cavalo. É o cavalo. E não ao contrário. Então, eu tenho uma alma e um espírito. E ele tem um comandante. Dentro dessas regras, desse entendimento universal, que não é só, é um processo universal de criação, e de criação por amor, eu vou louvar sempre que eu quero. Eu sei que eu fui criado por amor, por que eu não vou falar com o meu Criador? Se a gente, eu não sei quantos de nós aqui dentro desse grupo, ama ou já amou alguém, sabe que é um dos sentimentos mais preciosos que a gente tem. Imagina quando eu tenho isso para o meu Criador, eu sei que eu fui criado por amor. Eu vou querer louvar Ele o tempo todo. Imagina se eu tiver isso de forma coletiva. Abdu'l-Bahá implementa, restabelece e reorganiza esse local de louvor a Deus. Esse templo, essa casa, veja o nome, esse edifício, ele restabelece ele de novo dentro da sociedade. E ele põe isso lá no Turquemanistão, na capital, em Iscabat, no final do século, ele começa um projeto que isso tem vinculado com várias outras atividades sociais, esse louvar a Deus, porque não é só louvar e voltar para casa e sentar no sofá. Abdu'l-Bahá fala um pouquinho mais, gente, um pouquinho mais. Nós chegamos agora numa fase que a gente louva e pratica esse louvor. Eu louvo, eu saio para cuidar de um doente. Eu louvo, eu vou dar aula. Eu louvo, eu vou trocar uma fralda. Eu louvo, eu vou cuidar de um visitante. Eu louvo, eu vou fazer alguma área administrativa. Eu louvo, eu vou limpar alguma coisa. Cortar uma flor, fazer um jardim, dentro das nossas capacidades inerentes e situações que são possíveis de fazer. O louvor não vem mais acompanhado de uma congregação que eu fique parado, mas ele vem acompanhado de uma prática e ação. O processo dele é tão estupendo dentro daquele Turquemanistão, em Iscabat, que você vê que hoje, no século XXI, nós estamos, então, com 5 localidades com este louvor, local de louvor a Deus. Camboja, lugares que quando saiu a gente nem sabia. Olha, a gente tem um pouquinho de conhecimento, mas meu conhecimento de geografia naquela época, eu tive que abrir o Google para ver onde que ficava. Vanuatu, Bihar Sharif, periferia de Nova Delhi, na Índia. Na Colômbia, interior, parte rural da Colômbia, a cidade chamada Norte de Cauca. E no Quênia, a capital do Quênia. Então são locais, você vê que o processo que Abdu'l-Bahá ele começa a fazer, isso já começa a criar vulto a nível local. 7 continentes, nós temos 7 templos continentais, e temos 2 nacionais que vão estar entregando agora, que é o do Congo e da Papua Nova Guiné. Todos em áreas urbanas. Só tem um em área rural, que é o de Norte de Cauca, da Colômbia. Isso porque o que ele faz, Abdu'l-Bahá? Ele entende. Um ano antes de Bahá'u'lláh falecer, ele, para quem já foi para Haifa, e vai no Monte Carmelo, tem uma coluna de
pinheiros, a gente aqui no Brasil, a gente chama de ciprestes do Líbano, ou ciprestes siciliano, tem alguns nomes italianos, eu uso mais cipreste do Líbano, então você tem um conjunto de em torno de uns 5, 6 ciprestes, até hoje eles estão plantados lá. Naquele momento, em 1891, anos antes de Bahá'u'lláh falecer, ele revela uma epístola chamada Epístola do Carmelo. Naquela epístola, a voz dele, só esse momento aqui para falar um pouco de Bahá'u'lláh, porque que nossa vida seja tomada por ele, que dedicamos nossa vida para ele, como Abdu'l-Bahá dedicou a vida para o pai. A voz dele ecoava tão alto. Na verdade, a gente chama de Monte Carmelo, mas ele é o final de uma continuidade de uma serra que termina no mar. Né? Então, é como se fosse isso aqui. Você tem uma serra que vem lá do interior da área de Israel, ele desce e vai descendo isso aqui. Que, né? A gente pensa um monte, né? Como se fosse um montinho, assim, né? Mas não é. É uma cordilheira de montanhas, vai? Um elevado maior. E aqui, nesse ponto, um pouco mais atrás, você tem locais proféticos. Abre a internet para pesquisar isso aí, vale a pena o Monte Carmelo pesquisar um pouquinho sobre ele, tem várias coisas lá impressionantes. Teve já profetas que caminharam lá dentro. E aí os cristãos construíram nesses locais, construíram e tem um local que vivem freiras, porque ficam esperando a volta de Cristo. E elas saíram porque elas ouviram a voz de Bahá'u'lláh, era tão alto que ecoava quando ele revelava essa epístola. Elas saem, meu Deus, o que é isso? Imagina. Nessa epístola tem uma frase que ele fala, ele pede para nós, porque é uma epístola que ele faz, para todos os seres humanos, em especial para os Baha'is, aqueles que seguem Bahá'í. Anunciar em todos os locais da Terra as boas novas da revelação dele. E é isso que Abdu'l-Bahá implementa. Então vamos anunciar as boas novas que ele veio. E esse louvor que a gente faz toda manhã, naquele momento a gente está louvando a todos os manifestantes de Deus que já existiram, talvez a gente nem lembre seus nomes. O bisneto dele, de Bahá'u'lláh, explica essa situação para a gente. Cristo, Buda, Maomé, Zoroastro. Muito bem. Então, esse eu trouxe um ponto como Abdu'l-Bahá trouxe. Vou falar do processo de agricultura. Lembra que a gente estava falando 5 pontos? Né? Então, você tem um processo... Quanto tempo eu tenho, Rafael? Eu já perdi meu... Eu estou quase fechando, né? Tem pelo menos mais uns 15 minutos. Tá bom, então vamos lá, vamos correr, porque ainda tem bastante coisa aqui que eu preparei, mas vamos ver se eu consigo. No processo de agricultura, você tem alguns pontos que Abdu'l-Bahá trazia para o desenvolvimento autossustentável do planeta. Bahá'u'lláh é enfático. Ele fala que entre as classes de profissionais econômicas, a dos agricultores, camponeses, ou no caso do Brasil, que a gente usa mais a palavra sitiantes, que é de sítio, a gente usa tanto camponês, né, aqui a forma da gente se expressar hoje em português aqui no Brasil. A gente fala do sitiante. Aquele sitiante que tem aquela rocinha pequenininha, que ele faz o seu... coisa que quase hoje a gente quase não vê mais, né? Ele fala que essa excede importância a todas as outras classes. E aí Abdu'l-Bahá é enfático em implementar essa visão do pai. Olha que ele fala. O fazendeiro, o agricultor, o sitiante, eu estou pondo de tamanhos, né? Independente do tamanho que você está lidando com a terra, ele é um fator primordial num corpo político, dentro de uma sociedade.
Quando a gente fala de extrema pobreza, nós estamos falando de fome e miséria. Quando a gente resolve a questão do homem e da terra e da comida, nós eliminamos a questão da fome e da miséria. Eu não sei quem de nós aqui já passou fome na vida. É uma das situações mais dramáticas. Ou uma mãe ou um pai que não pode dar uma comida para os seus filhos. É uma das situações mais dramáticas que um ser humano não precisa passar. E olha que quando você fala desses processos, então a gente está falando então de choques econômicos, insegurança na área alimentícia e mudanças climáticas. E agora, para a nossa linda aprendizagem, a parte do vírus que nos desestrutura totalmente, em todos os sentidos. Você não tem, então, como que você faz os acessos a boas escolas, não é escola mediana, boas escolas, a boa saúde pública, a eletricidade e a água potável e outras áreas críticas. Como que nós garantimos o acesso a todos esses itens? Abdu'l-Bahá vai fazendo. E aí a gente está falando, então, de que tem que ser tomadas estruturas de status socioeconômicas, pegando a parte de gênero, da parte étnica, da geografia, da parte política e do aumento de fatores ambientais e climáticos. Ou seja, quando a gente mexe nesse setor da agricultura, a gente está reorganizando toda a parte da sociedade, porque a gente está começando pelo campo. E aí tem uma frase impressionante. Ele fala: quando as vilarejo, pequenos núcleos societários, humanos, forem reconstruídos, então as cidades serão. É impressionante isso, gente. Impressionante isso. Ele mexe com agricultura e pesca. Nós estamos falando também, entra dentro de um arcabouço dessa forma, a questão da pesca também, porque ela também entra como uma questão. Mas lembra, reorganização da parte ecológica, como que a gente equilibra tudo isso, toda essa parte, porque a gente está falando de alimentação. Os impactos globais disso e tem que ser sustentável. Porque se não for sustentável, da forma que a gente está fazendo agora, a gente já sabe aonde vai terminar, a gente está vendo agora, estamos vivendo já faz um ano e estamos sabendo que nós vamos entrar em situações muito piores porque não é sustentável o que a gente está fazendo. Baha'u'lláh fala que o ser humano nasceu, olha que lindo isso, para ser próspero, para ter riqueza, para ter abundância, para ter bens. E nós só vamos alcançar isso quando a gente tiver a unicidade da humanidade. Unidade é uma coisa, unicidade é outra. A hora que a gente está sendo uníssono, nós estamos no coletivo um só, respeitando as nossas diferenças, mas tem essa unicidade da humanidade. E isso, para que a gente alcançar isso, implica que um mínimo nível de bem-estar é inalienável para o direito humano. Inalienável, perdão, para o direito humano. Olha a frase. Essa é a frase de Abdu'l-Bahá. Todo ser humano tem o direito de viver, o direito de descansar e de ter um certo ganho para o seu bem-estar.
Os arranjos devem ser tais que miséria deve desaparecer e que todos, cada um, dentro do possível, de acordo com sua posição ou categoria, esteja confortável. Enquanto nobres e outras em alta posição estiverem em circunstâncias fáceis, o pobre também deve estar capaz de ter uma comida diária e não ser lançado à fome extrema. Estava citando para vocês, então, 2030, na agenda da ONU. Então, daqui é a próxima década. A década de 30, nós vamos ter o direito à comida. Quer dizer, a humanidade chegou a um nível que a gente, a nível legal, de leis, vamos conseguir implementar só agora, olha só. A do Bassi foi há 100 anos atrás. Nós ainda vamos demorar ainda mais 10 anos para que essa parte legal seja implementada. E aí uma longa caminhada para que isso seja virado em ação, que é o que eu estava falando de uma língua, né, auxiliar, universal, né, não vai sobrar nem o fêmur nosso. Ele entra em outras questões. Abdu'l-Bahá, ele fala da economia de impostos. Ele tem que ser progressivo. Olha só, é impressionante a parte que ele faz. Que existe um limite para a acumulação de riquezas e os monopólios. Os ganhos têm que ser justos. Tem que ser e aí o trabalho de ser generoso. Taxas, pólices, juros moderados, tudo isso Abdu'l-Bahá ele entrou dentro desses processos. Na parte educacional, ele entra com construção de capacidades. Ele entra como os ensinamentos Baha'is, ele usa isso como um mapa e até hoje nós utilizamos isso. De construir capacidades, então, em 3 setores. No indivíduo, na instituição e na comunidade. Então, como que a gente constrói capacidade nesses 3 níveis? Processos que Abdu'l-Bahá começa, que eu vou explicar um pouquinho sobre ele, e aí a gente consegue implementar a mesma coisa que ele faz em áreas rurais como Colômbia. Isso já agora, no final do século XX, 1970, a gente implementa isso. Em processos públicos educacionais, a gente chama isso agora, hoje a gente chama como Instituto de Capacitação. São capacidades que a gente vai adquirir. Um instituto onde se é capacitado para que possa servir ao indivíduo, servir a uma instituição, servir a uma comunidade. Capacidades de escolha. Quer dizer, a gente está capacitando as pessoas para escolher moralmente, baseadas na moral. Desenvolvimento isso em pequenos bairros ou em vilarejos. Então, como que a gente vai desenvolver? Que uma pessoa tenha capaz de fazer isso, mas dentro de uma área geográfica pequena. E que a gente faz, que é o que eu já tinha falado. Ela tem a capacidade, então, de fazer a leitura da sua realidade e se expressar. E aí a gente consegue fazer esse progresso e esse desenvolvimento coletivo. Empoderando, então, os níveis etários. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e os idosos. E trabalhando para essas 2 áreas que são as áreas mais frágeis, a criança e o idoso. Utilizando, então, esse potencial humano, que é o adolescente, para dar toda a carga de energia e o jovem e o adulto fazendo todo o processo e mantendo uma sociedade sã. Porque os seus 2 extremos estão sendo protegidos. E utilizando sempre o homem e a mulher. Não é só um gênero, são os 2 gêneros.
que Abdu'l-Bahá faz, então? Ele, a 100 quilômetros da cidade onde ele morava em Haifa, ele estabelece um projeto a 100 quilômetros. Aonde? Em Aca. Então ele vai todo dia, para quem já leu um pouco da história dele, aquele burrinho dele, uma belezinha, uma graça. É uma baía, né? Você tem, uma baía, então fica esses 100 quilômetros, você caminha para cá. Hoje se deve chegar isso rapidamente, na época Abdu'l-Bahá levava um pouco mais tempo, e até pela praia ele fazia isso. Nós temos relatos de vários ocidentais e orientais que continuavam a fazer esse trabalho com ele. É emocionante, eu não vou entrar mais nesse aqui, porque senão a gente vai ficar a noite inteira, e eu vou mencionar também, porque tem um monte de relato maravilhoso disso aí. E ele vai para a área rural. Então ele vai para ele sai da cidade e ele vai fazer um desenvolvimento de um projeto social na área rural, a 100 quilômetros de onde ele morava. Muito bem. Isso em 1901, ele compra um sítio em Adaciar. Para o meu persa, meu pai deve estar querendo me matar aqui agora. E minha tia também está me assistindo. Ele compra por 400... A Jasmine só dá risada, né? E a Goli também. Ele compra por 400 liras turcas esse sítio. Ele ficava, então, esse sítio ele fica na vila sudoeste do mar da Galileia e ao sul do rio Murk, com o rio Jordão. Uma área original era de 920 hectares, ele doa 230 e ficou com 690 hectares. As condições da terra eram péssimas, né, em 1901, quando ele compra aquilo lá. Além desse problema, tudo que ele começou a fazer, vinham os ladrões e roubavam a colheita dele. Olha só que situação terrível que ele tem. Passam-se 6 anos. Em 1907, ele pede que uns persas de Yazd venham para ajudar nesse desenvolvimento. E aí ele fala, vocês estão indo para um lugar mais inóspito da Terra. Vocês vão ter que fazer esse desenvolvimento. Além de tudo, um clima horroroso, 38 graus, quase o tempo todo, você tem malária. Tinha surtos de malária que não podiam parar naquele lugar horroroso. E esse é o projeto socioeconômico que Abdu'l-Bahá processa. Porém, esse local já tinha sido muito fértil na época dos cruzados, e nessa outra área, muito tempo, séculos atrás. E durante o Império Otomano, tudo falha, tudo cai, tudo desmorona, fica aquele horror que era aquilo lá. Ele começa a usar, Abdu'l-Bahá implementa, então, ferramentas manuais, depois ele começa a trazer os animais para lá, ele começa a arar a terra, e vai desenvolvendo, as famílias começam a construir suas casas. Abdu'l-Bahá começa, então, você vê que o negócio começa a ficar muito mais complexo, e aí o que ele faz? Ele manda... Ele começa a trazer processos de que eles tenham condições de consultar e eles começam a dividir a terra entre eles, para que o plantio seja feito. Mais ou menos eles dividem em torno de 3, cada um ganha em torno de 10 hectares, então 4 hectares para que ele possa plantar, para o seu bem-estar, e 6 para a sua família, e 6 hectares que ele faria para uma parte coletiva de venda entre todo mundo, que aí ele implementa. Ele sabia que a Primeira Guerra já estava começando a chegar, nós já estamos chegando ali para o começo, quase a década de 10, 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, 110 anos atrás. Ele sabia que vinha fome absurda, lógico que ele sabia que vinha. Mais miséria, mais destruição. Olha que capacidade, né? Ele manda diversificar as plantações. Ele expande a produção para os vegetais e para que as famílias aprendam a negociar esse trabalho, esses vegetais. E eles começam a trazer o quê? Berinjela. Eles começam a plantar berinjela lá. Eles decidem. Eles mesmos decidem fazer isso aí. Porque eles sabiam e aí os Bahais são os primeiros a trazer berinjela para aquela área
do Jordão, Palestina, das colinas de Golã, são as primeiras áreas que são plantadas berinjela lá, berendjum. Depois disso ele traz trigo, lentilha, cevada e grão de bico, isso tudo sob supervisão de Abdu'l-Bahá. E aí vem as frutas, as árvores frutíferas. Ele traz laranja, ele traz limão, tangerina, grapefruit, que é a toranja, né, que a gente fala, tipos de lima e uva. Ele começa a plantar uva. Pés de romãs. Entre os pés de romãs, Abdu'l-Bahá projeta plantios que eram rotativos e que poderiam também servir de alimento. Ele trouxe banana. Abdu'l-Bahá implementa banana nessa área rural. E aí, ao final da sua vida, começam a chegar os arados da Índia. O pessoal da Índia começa a mandar para ele os arados, né, as ferramentas, e aí ele implementa um sistema de irrigação por bacias, que era completamente diferente. Gente, é estupendo esse processo, esse projeto socioeconômico. Eu estou citando só esse, tá? Porque a gente poderia entrar na parte educacional, onde ele traz as mulheres para o avanço, mulheres do Ocidente, ele implementa elas, saindo, eu estou fazendo um parênteses aqui. Então, ele traz norte-americanas para irem para o Irã, para desenvolvimento da mulher, na cidade onde meu pai nasceu, em Isfahan. Você tem uma norte-americana que passa e acaba falecendo ali. Ela consegue começar a fundar as primeiras escolas e aprender inglês e um desenvolvimento impressionante. Estou falando na área educacional. Vamos voltar para a parte da agricultura, desse projeto socioeconômico que ele faz. Ele começa a trazer um tipo específico de eucalipto, que ele pede para ser plantado em volta de algumas lagoas. A folha desse eucalipto tem quinino. Para quem sabe, lembra que a gente estava falando, a questão da malária? Diminuiu-se, então, os desenvolvimentos de malária lá, foi um combate à malária enorme, além de refrescar o local, essas árvores conseguiam mudando e melhorando o clima. Lembra os itens que a gente estava falando, que todos eles mesclam quando a gente está falando de desenvolvimento e progresso? E a lei também dava mamadeira. Então, a madeira também... Parecia que eu falei mamadeira, né? Mas não é. A madeira... tem que fazer um pouquinho de graça aqui, né? E aí a rotação das plantações, ele faz a construção de uma pequena represa no Estreito de Hormuz. Começa a trazer tratores e desenvolvimento de eletricidade que foram implementados e adquiridos por eles. Além de tudo, esses agricultores não eram só agricultores. Muitos deles eram artesãos, pastores, carpinteiros. Eles começam a trazer todo esse conhecimento deles e compartilhar com os cidadãos em volta, ensinando as crianças. Estamos falando, então, ele começa a abrir escolas técnicas de desenvolvimento de outras áreas específicas do progresso humano. As mulheres ajudavam em todas essas áreas. Ele implementa tudo e eles começam a fazer as aulas que eram dentro das casas naquela época, porque a educação não tinha escola. Então, você tinha dentro das casas, era uma coisa muito rudimentar. Ele começa a abrir escolas para que isso aconteça, escolas técnicas, para que as pessoas começam a desenvolver habilidades para o seu desenvolvimento. As mulheres, ele começa a desenvolver a parte de... dos projetos que ele desenvolve lá é uma confecção para roupas. Não é demais, gente? Não é demais, não é demais, é demais. Ele é impressionante. Na Rita está falando, eu também, na Rita, eu tive que estudar muito quando o pessoal de Mojimirim pediu para fazer isso aqui, eu tive que estudar isso aqui, eu também fiquei impressionado. Eu falei, uau, é demais, é demais. Ele é demais. Sem fala aqui. É impressionante, né, Nahida? É maravilhoso. Abdu'l-Bahá realmente é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E aí, tudo pianinho, maravilhoso, cor-de-rosa, lembra?
tocando violino e cantando e dançando. O pau corria, gente. O pau corria, porque é muito falacobaco, é família lá junto, é não sei o quê, é problema de gerência, é o direito de produção, divisão de água, dessa água irrigada, era fulacobaco o tempo todo. E conflitos interpessoais. Quer dizer, como que você vai resolver todo esse negócio? Ó? Aí, porque lembra, as coisas começam a ficar mais complexas. E aí ele começa a implementar o quê? As coisas que o pai dele tinha falado. Consulta, eliminação do preconceito, todos aqueles itens que a gente estava falando, para que essas capacidades sejam desenvolvidas na gente e a gente comece a aplicar nesses momentos para que as coisas comecem a ser. Os conflitos vão acontecer, mas a gente consiga resolvê-los. Essa é o grande diferencial dos projetos Barrais. Aqueles projetos, aqueles números que eu dei para vocês no começo, há um tempo atrás, há meia hora atrás, foi isso. Então, essa unidade, ela tem que ser preservada. Ele dá que os sitiantes, esses agrônomos, esses agricultores, recebiam essas colheitas, eram donos da terra, eles tinham condições de poder falar isso. Ele implementa que tem que dar uma porcentagem para quem trabalhava na terra. Então começa a diminuir o que ele está falando. E aí ênfase total nos valores morais e espirituais. E na sua conduta, a conduta das pessoas tinha que ser reta. Então, ele implementa, porque é fácil falar, né? Vamos executar isso aí. Por isso que é a educação das crianças desde o começo. E que hoje a gente está implementando toda essa parte. Ele começa a trazer as reuniões a cada consiga realmente sentar e consiga resolver os seus conflitos, eles elegem o seu corpo administrativo. A primeira Assembleia Local ele implementa de uma forma que o neto dele, Shoghi Effendi, em 1920, em 24, foi eleita a primeira Assembleia Local nesse distrito. Porque ele traz, então, uma estrutura institucional para que os conflitos e a governança comece a ser estabelecida disso. Shoghi Effendi vai com ele numa viagem a esse local, em 1920, os dois vão a cavalo e supervisionam toda essa parte desse sítio, né? A produção, nesse caso, então, teria que... Então, essa governança local, que foi eleita por eles mesmos, a cada ano é eleito nós estamos falando desse nome temporário que foi criado, né, de uma Assembleia Espiritual Local, ele cuidava, então, dos plantios e dos animais, os problemas da terra, a parte legal, tudo era discutido, então, sobre comitês que trabalhavam sobre os auspícios dessa governança local, eleita anualmente por eles. Em 1931, você tem um prédio, então, que é criado de 2 andares, que é o que a gente chama de um Hazrat Quds, que é um centro administrativo. Aí o negócio explode, gente. Você tem serviço às crianças, Abdu'l-Bahá começa a trazer isso, então, voltando na época de Abdu'l-Bahá, ele começa a trazer, então, professores para dar aula em 2 línguas, árabe e inglês. É impressionante. Nessas escolas, Abdu'l-Bahá faz um currículo. Então, ele cria geografia, história, matemática, ciência, memorização de orações. Essas crianças sabiam 30 orações de cor. De cor é maravilhoso, né? De cor, de coração, né? Estudavam agricultura, não parava ali. Tinha que a parte técnica, lembra que a gente estava falando que a Abdu'l-Bahá fazia? Estudava agricultura, os homens, os meninos e as meninas, métodos e técnicas para que sempre métodos e técnicas melhores e mais apropriadas pudessem ser desenvolvidas, em todas as áreas. Isso chega depois, já na época da Casa Universal, em 1960, o Jordão passa por uma reforma agrária, e é tudo desmantelado.
se acaba. Lembra que a gente estava falando? São processos de começo, meio e fim. São projetos de curta duração. E esse é o processo que hoje a gente entende que tudo é um ciclo, tudo tem começo, meio e fim. As pessoas que estavam lá saíram para o mundo inteiro desenvolvendo os Baha'is, todo esse conhecimento que eles aprenderam, para outros locais que poderiam fazer. Então, nós estamos falando, então, no começo do século, olha que maravilhoso, né? Abdu'l-Bahá, então, ele implementa, e aí em 2001 a gente consegue, então, a Casa Universal consegue fazer um projeto para que a gente consiga ver esse processo de desenvolvimento humano em 15 mil pequenas regiões do mundo. Dessas 15 mil, a gente começou a trabalhar, nós conseguimos já em 2016, nós temos 1.500, que a gente chama de agrupamentos de cidades, são pequenas regiões no mundo. Desses 1.500, gente, nós estamos fechando agora esse ano. A Casa Universal aumentou, né, para mais um ano, em 22, então ano que vem, 5.000 programas intensivos de crescimento nessas pequenas regiões geográficas. Gente, é estupendo o trabalho de Abdu'l-Bahá. Eu citei para vocês alguma coisa, o avanço da mulher. Nós temos, então, a parte da educação que eu citei para vocês, que ele manda a mulher, então, para a Índia e para o Irã. A gente tem relatos, uma dessas voltas a gente perde uma das grandes, que foi de um dos trabalhos que foram sendo feitos e foi continuado pelo neto dele, Shoghi Effendi, Dorothy Baker. Jazz matou da família Malkin, vem através dela. Ela estava fazendo um desses projetos na Índia, quando ela está voltando no avião, o avião dela cai. Então, mas isso nada proíbe vocês de viajarem, tá? Pode quiser para ir para a Índia, o avião não vai cair. Estou rindo aqui, fazendo brincadeira. Saúde, a parte de saúde, médicos e enfermeiros, ele manda para vários locais do mundo, processos de desenvolvimento. Na artes, meu Deus do céu, o desenvolvimento de mídia, o que ele faz disso aí, a gente tem, por exemplo, na parte de arte e mídia, você tem, então, Julia Thompson, que é um trabalho que ele coordena direto com ela o que tem que ser feito. Laura, a gente estava falando de Laura coordena, ela trabalha na Liga das Nações, ela faz todo esse desenvolvimento que vai. Phoebe Hearst, ela depois o império dela, o filho dela monta toda a parte de desenvolvimento de mídia da época, dos Hearst da época, e aí a gente tem uma das grandes atrizes, que é Carole Lombard, casada com Clark Gable, Clark Gable todo mundo lembra, esse foi uma das esposas. Clark Gable é a mulher que ele sempre apaixonado por ela, tanto que ele está enterrado do lado de Carole Lombard. Ela também morre num acidente voltando da guerra. Ela daqueles incentivos que os norte-americanos faziam, para cheer up os soldados, e o avião dela cai junto com a mãe dela, voltando para o bonitão lá, o Clark Gable, ele fica inconsolável. Mas tem epístolas de Abdu'l-Bahá para Carole Lombard, são maravilhosas, onde ele fala da questão das artes, falando da arte cênica, especificamente. Então, ele elogia muito, e todo o trabalho dela. Mulher maravilhosa. O desenvolvimento deles, hoje, são reflexos que a gente está falando, então, de Richard Baker, Man of the Trees, se alguém não conhece, ele todo um trabalho na Nigéria e no Quênia de desenvolvimento de árvores, que é um processo maravilhoso. Uma das pessoas que faz parte desse grupo que o Baker cria é o Príncipe Charles. Ele é membro dessa associação que o Baker, influenciado por Abdu'l-Bahá, ele depois de guardião, estimulando ele abre isso aí. Nas Ilhas Fiji, nós temos um biólogo, Austin Kirby. Ele trabalha um dos grandes desenvolvimentos de recuperação de recifes de corais. Ele trabalha nessas
tem uma fazenda que ele faz também nesses mesmos moldes que Abdu'l-Bahá. Então, estou falando de pessoas que foram influenciadas e já estão com processos que são conhecidos a nível global. Estou citando luzes e estrelas muito grandes aí, mas não é só isso, a gente também tem esse trabalho pequenininho, né? E aí você tem numa área rural, mulheres, aí vamos citar em Barli, na Índia, onde 600 vilarejos foram influenciados. Nós estamos falando de 7.000 jovens que estão em desenvolvimento de plantio, de saúde, de higiene e do comércio. Essas mulheres são treinadas nessas áreas. São escolas barrais. Elas foram, quando elas voltam depois para os seus vilarejos, elas conseguiram transformar, eu vou citar só uma das áreas da saúde, onde a disenteria foi eliminada em mais de 300 vilas. Esse é o legado de Abdu'l-Bahá e é onde a gente está vendo, caminhando agora, nós vamos ver uma transformação nas comunidades que Bahá'u'lláh está nos impulsionando a implementar. Tem o Instituto Ruhi, que a gente não precisa nem citar, né, na área rural, que aí você tem a Fundaec, os dois, então você tem a Fundaec, o Instituto Ruhi, que ele foi desenvolvimento enorme de 25 mil alunos que conseguiu reduzir a migração rural. Isso tudo é influenciado por Abdu'l-Bahá. E oportunidades melhores para os jovens nas áreas rurais. Gente, nós estamos falando, então, de 3 processos que que Abdu'l-Bahá trouxe. Então, ele está falando de expansão e consolidação, numa primeira fase. Depois, a gente está entrando em processos socioeconômicos, projetos sociais. E, por último, nós estamos falando de uma participação, uma capacidade a ser desenvolvida, da gente ser capaz de eu participar em consultas em 2 setores, área privada e área pública, que dentro do jargão Bahá interno a gente chama de discursos na sociedade. Mas é para a gente entender o processo. E utilizando os 3 níveis, o indivíduo, a instituição e a comunidade. E aí, sem falar nas Nações Unidas, onde a gente tem todo um processo. Então, quando a gente está falando, então, desse processo que é Abdu'l-Bahá, começa a nível global, que a gente depois lembra que, eu vou citar alguns parâmetros que hoje é feito, que é o que Abdu'l-Bahá começa a fazer lá, e hoje está dentro de um órgão chamado Bahá'í International Community, que é um dos órgãos das Nações Unidas que trabalha nesses itens, e que hoje a gente começa a pegar esses itens, lembra, a nível local, regional, nacional e internacional, então que isso depois seja vinculado a nível local, onde a gente está falando, então, de igualdade de homens e mulheres, desenvolvimento e construção de comunidades, jovens como protagonistas de mudança construtiva. Não é mudança só, é a mudança construtiva. Religião na vida da sociedade, direitos humanos e bem-estar da humanidade. Então, são esses itens, esses 6 itens que o Bahá'í International Community nos apresenta e que está aprendendo a fazer e que nós também estamos aprendendo a fazer nas nossas localidades. Muito mais em regiões e conglomerados pequenos, seja um pedaço do nosso bairro, uma vizinhança, uma vila. E lembrando sempre que o processo começa na área rural e depois a gente vai chegar nessa área urbana. Queridos, acho que eu esgotei meu tempo, espero que eu não tenha esgotado a paciência de vocês. É uma área apaixonante o que os Baha'is estão entrando agora, a gente não tem ideia da nossa religião. A única coisa que a gente sabe é que a gente tem esses ícones para que a gente siga e ele foi o exemplo perfeito. Então, que a gente possa divulgar mais, trazer para a consciência isso, tentar implementar a nossa volta dentro do nosso bairro. Se o nosso bairro não tem, muda de bairro, vai para outro bairro.
onde tem condição de fazer isso, entendeu? A cidade está, então muda de cidade, vai para outra cidade, né? O que a Casa Universal de Justiça, ela é muito clara, isso, ela fala de população receptiva. É um pequeno número hoje. Vai chegar um dia a população mundial toda, mas tem populações que são um pouquinho mais receptivas hoje, que são mais abertas para... Mas a receptividade é dos dois lados, gente. É minha e dos outros também. Eu também tenho que ser receptivo de querer ser protagonista e encontrar pessoas que queiram ser protagonistas para modificar, ter os Richard Bakers da vida, as Phoebe Hearsts, estou falando Carol Lombard e etc. Rafael, é teu, querido. Querido Keyvan, muito obrigado. Agora nós vamos abrir para um momento de perguntas e respostas. Nós já temos uma pergunta já no nosso chat, que quando você estava falando de como o Abdu'l-Bahá estava estruturando e estava desenvolvendo a comunidade onde ele estava, então veio uma pergunta: como ele administrava tudo isso? Deveria ter uma equipe confiável e conhecedor de assunto, né? Ele desenvolvia a equipe, lembra? Isso que ele ensinou a gente. Não tem nada pronto. Não tem nada pronto. Ele tem que desenvolver tudo. É o que a gente faz. Lembra? Começa com o indivíduo. Lembra que a gente estava falando dos processos? Como que caminham esses processos? Se é o indivíduo. Depois a gente tem que... Por isso que a capacitação é tão importante. Ele montou sistemas de que o ser humano, essa crença total no ser humano, que nós somos capazes de desenvolver o nosso progresso. E aí você, dentro de um núcleo societário, você monta esses núcleos que você consegue desenvolver esses núcleos melhores, que é o que a gente está aprendendo a fazer isso agora. Com essa visão que ele fazia. Quer dizer, ele já tinha feito isso e a gente está tentando implementar. Então não vem nada pronto, não existe nada pronto. A gente arregaçar a manga, enfiar o pé na lama mesmo e vamos embora junto, cotovelada, mas depois beijinho também. A Sandra só dá risada. Mas hoje não teve tanto cotovelo, né? Teve outros dias que tem mais cotovelo, a gente vai, né? Mas acho que eu espero que tenha respondido isso aí. Então, ou seja, a equipe ele forma. Em qualquer lugar se forma. Esse é o que ele nos ensinou. Onde é nesse sítio, Goli, ele é na periferia, então que eu dei o local aí para vocês. Eu falei que meu persa horroroso, né? Adacie. Ele ficava, então, uma vila ao sudoeste, ao Mar da Galileia, e ao sul ele pega o rio Yarmuk e o Jordão. Lembra que depois, em 1960, com a reforma agrária, tudo isso sumiu. Então, que baú que você enfiou o braço para achar essas informações, pelo amor de Deus. Não, hoje tem, você tem, isso aqui isso é informação pública, isso é todas as informações na nossa fé Bahá, na nossa fé, a gente não são veladas. Isso, eu não sabia desse sítio. Como assim? Eu não sei. Dos processos de desenvolvimento é que a gente sempre fica no pássaro de duas, no passarinho, né? Então aumenta um pouquinho mais, a gente 100 anos depois, né? 100 anos depois, a gente tem um pouquinho mais de visão, né? Então a gente começa a desenvolver um pouco mais o conhecimento. Olha, eu furei fila, viu, Rafael? Se você quiser que eu fique quieto, você emudece eu. Esses trabalhos sociais que são feitos nos templos estão relacionados a isso, então? Ou não? Desculpa, nos trabalhos sociais? Que são feitos nos templos. Sim, quer dizer, tudo isso, lembra do Bahá, ele só materializa a visão do Pai e nos ensina. Por isso que ele é chamado do exemplar perfeito. Ele dormia 4 horas por noite, gente. Viu, pessoal de Portugal? Não precisa dormir. Abdu'l-Bahá só dormia 4 horas. Por que vocês querem dormir mais? Mas agora, hora de jantar da gente está.
Tadinha, Renata, só estou vendo ela pôr um cobertor em cima do rosto. Dona Guite também tinha, acho que, levantado a mão, assim como Goli. Dona Guite, gostaria de perguntar algo, falar alguma coisa? Desculpem, amigos, que eu não estou aparecendo aí, porque estou me recuperando da Covid, não estou com cara boa. Mas eu queria dizer duas coisas. Primeiro, sobre a confecção, que Abdu'l-Bahá também ajudou as mulheres a fazerem confecção, mas, além disso, ele mesmo desenhou um modelo de roupa para Lua Getsinger, quando mandou ela para visitar o Shah do Irã. Quer dizer, não era só fazer confecção, ele também fazia os modelos quando era necessário. Outra coisa, em relação a Dacier, que foi justamente o sítio onde Abdu'l-Bahá começou esse trabalho socioeconômico, muito mais tarde, essas terras foram trocadas porque tinham uma situação estratégica muito importante para o governo de Israel, foram trocadas com outras terras em volta dos santuários sagrados que interessavam a comunidade Bahá'í. Então, teve também esse grande benefício na aquisição de terrenos em relação às construções e jardins dos santuários sagrados. Era só isso. Ô, Dona Guite, que bom, minha querida. Um beijo enorme para a senhora. Espero que a senhora se recupere. É um carinho enorme. E é isso mesmo, Dona Guite. Obrigado a trazer a forma de falar correto do sítio, a Dacier. Eu não sabia que impressionante isso, essa informação, né? Você vê que é maravilhoso a visão de Abdu'l-Bahá, ele já trazendo depois a prosperidade para a nossa comunidade também, além desse exemplo, né? E a roupa. Obrigado, Naguite. Espero que a senhora melhore, viu? Obrigada. O carinho é recíproco e parabéns pela essa belíssima palestra que depois eu vou pedir para você fazer para o nosso Fireside também. Depois eu converso em particular. Keivan, uma outra pergunta surgiu aqui no nosso chat. Querido amigo Keivan, parabéns para nós por termos privilégio de podermos ouvir a sua maravilhosa apresentação. Sobre como hoje nós Bahá'ís cabe esta responsabilidade de contribuir para transformar a humanidade. Como você sugere o melhor método para a leitura da realidade para agir num projeto de participação em projetos socioeconômicos? Então, lembra que o que a gente está vendo, isso aqui a gente está é a visão de Abdu'l-Bahá pondo em prática, que é o que a Casa Universal hoje, ela implementa isso, então, processos de capacitação. Então, esses processos de capacitação, porque algumas pessoas conseguem nascer já com uma capacidade de ler uma realidade muito bem, né? Então, e outras não, mas é uma capacidade que se pode adquirir e que se deve adquirir. Para que eu consiga tomar decisões melhores, eu tenho que aprender a fazer a leitura da realidade. Seja a realidade minha, como eu, como ser humano, e a minha realidade da onde eu vivo e do meu coletivo. E aí eu saber para onde que eu quero ir. O que a gente está conseguindo fazer, então, o que a Casa Universal, né, implementou e que vem trazendo já faz 25, um quarto de século. Então, você tem locais de aprendizagem que não é você só adquirir conhecimento. Você também adquire conhecimento, mas você bota eles em prática. E aí você gera aprendizagem. Perdão. Então, você tem locais hoje, 25 anos, não é pouco tempo não, gente. A Febarrais, todo mundo fala, a Febarrais está guinando, andou para trás, o negocinho está tudo parado. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu falei para vocês os números. Quer dizer, essa capacitação. Quem quer ser capaz de ler a sua realidade, vem aprender com a gente. Nós temos condições. Nós temos um curso com 18 livros. E que ele nos dá essa visão
de que você possa se expressar e fazer essa leitura. Então, a nível individual, institucional e coletivo e comunitário. Eu poderia avançar um pouco mais sobre esse assunto, mas então eu acho que deu para entender o que a comunidade Bahá'í está trazendo, então, em qualquer local, num grupo geograficamente junto. E agora, com essa pandemia, a gente entendeu muito bem o que a Casa da Justiça estava falando para a gente. Por isso que tem que ser geográfico. Não adianta eu abrir essa capacitação aqui em Campinas com gente lá do Amazonas e depois eu pegar o pessoal lá de Montevidéu e juntar com o pessoal de Mojimirim. Não vai funcionar, gente. Isso não é capacitação. Isso é aprofundamento, talvez, que tem que continuar. Eu tenho que continuar aprofundando as pessoas. Quer dizer, a comunidade Bahá'í, ela também tem todo isso, essa continuidade de aprofundar as pessoas. Mas capacitar é outra coisa. E capacita-se executando coisas. Eu não posso ser um receptáculo inerte na frente ouvindo o Keivan falar. Isso não gera aprendizagem. Isso aqui é um bate-papo, é maravilhoso que a gente está ouvindo. Ai, que lindo. Mas não gera aprendizagem. Não gera. Quer gerar? Arregaça as mangas e vem com a gente. Vamos lá. Vamos. Não é rápido, é orgânico, é lento. É lento dentro da nossa visão medíocre, né? Que a gente acha que precisa tudo comida popcorn rápida. É um processo, é orgânico. E a gente não sabe para onde vai. A hora que você começa ele, você não tem mais controle. Você já viu uma planta? Sempre a gente pega essa metáfora nos locais, muito coisa que eu e Sandra trabalhamos, em vários fóruns a gente sempre ouve muito essa metáfora. Você tem um vasinho de planta, uma plantinha crescente, você fala, agora você, mocinha, vai pegar a sua folhinha e você vai ter que nascer um folhinho para o lado direito, o esquerdo. Aham, claro, vai. Ela vai para onde que ela bem entender, que esse é o processo orgânico. Ai, danada, você estava errada, você não podia, olha só, você não podia ter feito nascer uma folhinha nesse raminho aqui. Que danada, que feio, hein? Vou cortar você. Opa! A humanidade já fez isso. A gente já chegou em um momento que não adianta mais cortar as pernas. Então, o processo é um pouco mais lento, é orgânico, mas é permanente. É autossustentável e vem a gente vai ajudar em outros. A gente consegue fazer isto hora que eu capacito outros e acompanho outros. Não só capacito, como acompanho. Então, eu desenvolvo 4 capacidades. Eu tenho a capacidade de converso. Eu tenho uma capacidade de convidar. Eu tenho uma capacidade de capacitar e uma capacidade de acompanhar. A hora que eu desenvolvo essas 4 capacidades num ser humano, ele consegue, então, expandir e consolidar um pequeno grupo. E esse grupo, ele consegue aumentar isso de uma forma que é exponencial. E aí a gente está falando depois em processos socioeconômicos, e aí depois um avanço dentro de uma sociedade com as iniciativas privadas e públicas. Onde você, então, começa a interagir com toda a sociedade e todos os seus meios. Mas para que isso tenha acontecendo, você tem que ter um processo sistemático e tem que ser intensivo. Não adianta vir com gotinha. Esse processo que Bahá'u'lláh vem não é em gotas.
ele é para massa, essa massa desesperada de 7 bilhões, quase 8 bilhões. Já outro dia, acho que li ontem, 7,8 bilhões de seres humanos desesperados. Não tem uma família, um ser humano que está deitando a cabeça no travesseiro e esteja tranquilo. Espero que vocês tenham gostado. É uma satisfação ter deixado vocês me convidarem para conversar sobre Abdu'l-Bahá, esse centenário da ascensão dele. Quer dizer, a gente é estupenda a revelação de Bahá'u'lláh. O Jorge estava dando alguns exemplos do que a gente conseguiu estar desenvolvendo agora e vindo magnitudes. Nós não temos ideia do que a gente vai estar vislumbrando nas próximas décadas. Nessa década de 20, nós vamos ter processos de avanço estupendos. O entendimento nosso sobre o Instituto Capacitação, que Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá começa a iniciar, e essas ações sociais, e todo esse entendimento que eu estou falando para vocês, de expansão e consolidação, ação social e discursos na sociedade, aonde que vem com esses exemplos que a Abdu'l-Bahá dá, começa a se fazer em qualquer canto e vilarejo do mundo. Nós temos em algumas regiões da Índia, que Jorge estava citando, 34 mil atividades numa pequena região acontecendo. Lógico, a população deles é absurda, que sempre essa conta, eu e o Pádua sempre fazemos, né? A população deles é 1,2 bilhões de seres humanos, é impressionante. Mas a gente vai ver um processo, porque não tem como ficar parado somente rezando. Nós temos que avançar. Tem que rezar e servir. Rezar e servir. E aí que a gente começa a desenvolver capacidades para como que a gente vai servir melhor coletivamente. Nós vamos conseguir fazer isso aí, nós vamos conseguir. Satisfação enorme.